Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Evoluação. Eu sou o Júnior Vieira e é um prazer estar com vocês aqui novamente. Assim como no vídeo anterior sobre ansiedade, nós falamos um pouco sobre um tema que é bem importante, que é o medo. E eu vou trazer aqui um contexto do medo, até segundo o que a Bíblia nos fala sobre esse sentimento tão diverso, onde por vezes é muito importante e outras tão prejudicial, né? Mas como assim? Exatamente. O medo, assim como a ansiedade, ele tem duas faces. Ele tem o medo que é necessário, importante para a nossa sobrevivência, aquele medo de perder o horário, aquele medo de perder um relacionamento e por isso você se torna uma pessoa melhor. Às vezes até o medo da morte que faz a gente cuidar da nossa saúde, e isso é bem comum. Às vezes, e também ele pode ser algo prejudicial, pode ser um medo paralisante, congelante, que não nos permite caminhar, que não nos permite ter paz e até que tira a nossa saúde, né? Então, por vezes a gente viu na Bíblia muitos grandes homens lá que tiveram medo. E as circunstâncias da vida realmente são amedrontadoras, muitas das vezes. Então, teremos situações em que teremos medo de verdade durante a nossa vida. E isso é totalmente natural, tá? Agora, o importante é a gente ter uma postura de que a gente não permita que esse medo nos envolva, ou seja, que a gente não se entregue a esse medo, que a gente não seja consumido por esse medo. Nessa situação, o importante é confiar e entregar a Deus o seu medo. E assim você conquista a sua vitória. Porque aquelas pessoas que deixaram ou deixam o medo dominar, sem buscar o auxílio, sem buscar a intercessão de Deus nas suas caminhadas, certamente terão grandes problemas. Uma coisa que é importante a gente lembrar em relação a medo é o tamanho do nosso Deus. Então, geralmente, e isso é engraçado que você pode perceber com pessoas menores, né, com pessoas mais jovens. Hoje, por exemplo, eu tenho dois filhos lindos, um de 11 anos e um de 2 anos. E em muitos momentos, eles vêm até mim com um medo exagerado por uma situação muito pequena. O menor, nem tanto porque ele ainda não consegue se comunicar tão bem, ele acaba só demonstrando sem tantas palavras. Mas o mais velho, às vezes, vem com um medo exagerado por uma atividade tão corriqueira que nós, como adultos, humanos ainda, porém adultos, sabemos que é uma reação exagerada, é um medo exagerado para uma situação corriqueira. Então, imagina na mesma situação Deus olhando para a gente como ser humano, como pecador, como um humano falho, muitas das vezes, com medo exagerado de uma situação e Deus olhando e imagino eu, e Deus olha e fala: Mas para que esse medo de uma situação tão pequena como essa? É assim que eu imagino que deva acontecer. Deus muitas das vezes dá risada dos percalços e das situações que nós passamos, porque Ele, assim como nós, para os nossos filhos, somos muito maiores, muito mais experientes, com muito mais tempo de vida, e sabemos que aquela situação ali é muito temporária e muito pequena para se dar toda aquela atenção, gastar toda aquela energia.
Deus é a mesma coisa com nós. Ele olha e fala, pra gente deve até falar criança, por que se preocupa com tais besteiras, né? Eu até separei nos meus estudos aqui algumas das partes que eu gosto da Bíblia que fala sobre esse sentimento de medo, tá? É, a gente vai encontrar muito nos Salmos, onde os salmistas estão sempre ali fazendo suas orações para que Deus tire aquele medo exagerado deles. E é bom até a gente ter isso como exemplo em nossas orações. Assim que a gente se sentir dominado pelo medo ou ameaçado, né, pelo medo, o medo ameaçar nos dominar, a gente pode sim usar aqueles salmos que falam sobre isso. Bom, um dos salmos aqui que eu gosto é o Salmo 34, no versículo 4 dele, tá assim: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, o salmista aqui buscou ao Senhor para entregar aquele medo, para entregar aquela situação, entregar aquele desafio na mão do Senhor, e em resposta, Deus livrou ele de todos os temores. Então, já vemos aí de cara que realmente funciona, que é importante ter fé, obviamente coragem. A gente vai pedir a Deus para que Ele interceda pelo nosso medo, que Ele cuide do nosso medo, mas a gente também vai ter uma posição de coragem. A gente não vai se acovardar. A gente vai pedir que esse medo seja tirado de nossa vida, mas através de nós, porque Deus vai agir através de nós e não como mágica livrando a gente daquilo. Nós seremos o objeto de coragem para que enfrentemos aí essa situação, tá? Outro que eu gosto bastante, e aí em duas partes ele fala sobre o medo também, que é o Salmo 55, o versículo de 4 a 5, o salmista fala o seguinte: O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Ou seja, aqui ele está falando ainda da situação do medo. Quando ele está totalmente envolto naquela situação, quem nunca teve, né, o coração acelerado por medo e realmente um pavor. Aqui é da morte, mas pode ser um pavor sobre qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas e a gente se sentiu ali sem respiração, ofegante e realmente é uma situação terrível de se experimentar, né? Já lá no final do Salmo, no versículo 22, ele fala: Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Ou seja, o próprio salmista aqui já dá a resposta para todo aquele medo que ele estava sentindo lá no começo. O segredo é esse: é entregar a sua preocupação ao Senhor. E assim como o filho faz com o pai, com a mãe, nós fazemos com Deus. Em nossas orações, a gente entrega os nossos problemas, Deus olha para nós, vê aquela situação tão boba, tão pequena, nos dá o acalanto e cuida de nós. Mas, assim como os filhos também, Deus muitas das vezes permite que a gente passe por situações para que a gente aprenda. Quem já teve, quem já criou filhos sabe que muitas das vezes não adianta a gente ficar só tirando as situações dele. Uma hora ele vai ter que perceber por ele mesmo que ele não pode fazer aquilo que causa um mal a ele. Então, acredito muito que Deus muitas das vezes permite que a gente passe por muitas coisas para que nós tenhamos a nossa própria consciência de bom, mal,
o que nos agrada, o que não nos agrada. Então, gente, em nossas orações contra o medo exagerado, podemos sim entregar todo esse medo nas mãos do Senhor e Ele com certeza irá nos susterá, tá? Então, quero pedir aí a todos vocês que, quando tiver essas situações de medo, esses sentimentos, façam suas orações com o coração aberto, sem máscaras, falando de verdade com Deus, para que Ele ajude de verdade a vocês conseguirem eliminar ou ter a coragem necessária para enfrentar esses medos das nossas vidas. Tá? Então, muito obrigado por assistirem o vídeo de hoje. Nós continuaremos com esses vídeos. Também quero pedir que quem estiver assistindo, gostar, por favor, compartilhe com amigos, compartilhe com as pessoas para que a gente possa falar com mais pessoas possíveis. Pode comentar também, se for no YouTube, no Instagram, é, e também mandar sugestões. Então, se vocês tiverem sugestões de temas para que a gente fale, por favor, fique à vontade em nos enviar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.